Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 12 de novembro, e sexta-feira é dia de tomar nosso café, né? Pode tomar outras coisas também, não tem problema, tá bom? Bom, meu nome é Edson Borovski, sou economista, bacharel em Direito, servidor da Justiça Eleitoral concursado, servidor concursado do serviço público, hoje muito importante para o país. Também sou especialista em gestão pública, que conhece pelo nosso canal as fake news, o discurso de ódio nas eleições gerais de 2018. E na semana passada lancei o Sistema Político Eleitoral do Uruguai, a partir da viagem de observação eleitoral nas eleições presidenciais de 2019 no Uruguai. Bueno, tema de hoje, elegibilidade. Né? Nas últimas semanas, principalmente nas últimas duas, houve vários anúncios importantes ligados à operação, a chamada Operação Lava Jato, ou aos protagonistas da Operação Lava Jato. O principal protagonista, o juiz Sérgio Moro, já havia, né, se manifestado a sua índole política, quando já, conforme noticiado e conforme amplamente conhecido, já negociava uma posição no governo Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. Isso ninguém esconde, né? Ainda como magistrado. E depois assume o Ministério da Justiça, e não aqui fazendo juízo de valor, mas claramente assumindo uma posição política partidária. Ah, mas o judiciário, tu está exagerando, o judiciário não é isento de política, é apartidário. Sim, não vamos, né, dourar a pílula e achar que as pessoas, o ser humano, é um ser político, por natureza, já dizia Aristóteles. A chamada independência do judiciário, ela tem mais uma figura de linguagem dizendo, bom, não há uma militância partidária, né? Então, o juiz Sérgio Moro, depois com as suas decisões, inclusive anuladas pelo STF, com todas essas questões polêmicas, jurídico-político polêmicas, né? Então, já tinha uma posição política muito clara, né? E muito quem assume um cargo no governo Bolsonaro, obviamente, está concordando com a sua política, está abraçando a sua ideia. E ele lança, então, a sua pré-candidatura. Mas o personagem de hoje do nosso vídeo não é Sérgio Moro, que siga aí a sua campanha, sua pré-campanha, né? Porque não pode pedir voto ainda. Mas o grande personagem do nosso vídeo de hoje, do nosso canal, é Deltan Dallagnol. Deltan, muito polêmico com seus processos administrativos, com a sua forma bastante politizada de atuação, porque havia efetivamente uma necessidade de apoio político para a Operação Lava Jato, que se evidenciou inclusive nas conversas da chamada Vaza Jato. Deltan Dallagnol anuncia na semana passada que estaria pedindo exoneração do cargo de procurador federal. Bom, é um cargo aí que tem um vencimento acima de 30 mil reais. Então, para vocês terem uma ideia do desafio pessoal, inclusive, que ele assume. Bom, e a partir das manifestações, então, que deixa no ar um pouco, mas evidentemente aqui ninguém é bobo, ninguém é ingênuo, no sentido de que a gente, efetivamente, ele mais ou menos anuncia uma intenção em concorrer nas próximas eleições, e inclusive é seguido por outros procuradores já aposentados e tal, que também começam essa ideia de concorrer nas eleições de 2022. E aí nós temos que, primeiro, definir que tem uma polêmica já surgida a partir dessa posição, de que Deltan Dallagnol estaria inelegível, não teria capacidade passiva de concorrer nas próximas eleições. E aí nós, no direito eleitoral, na ciência política, nós temos que definir um pouco o que nós chamamos de condição de inegibilidade. Bom, nós temos a capacidade eleitoral ativa, que é efetivamente aquela capacidade de votar. Né? Eu tenho uma capacidade eleitoral ativa, voto, e eu preciso ter uma capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado.
Então, para ser candidato, ele precisa estar plenamente capaz. Não basta apenas ter o direito ao voto. Eu preciso ter as condições de elegibilidade. Ou, em outros, de uma forma inversa, eu não posso incorrer em nenhuma das condições de inelegibilidade. E aí vamos dar uma olhadinha no que saiu na imprensa, principalmente no site Conjur, mas outros sites também repercutiram isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que saiu no Conjur, primeiramente, na semana passada. O PAD pendente Dallagnol é tecnicamente inelegível, dizem advogados. Então, o que eles se apegam é efetivamente que existe um PAD, né? Aqui existe um PAD que gerou uma advertência ao procurador. Mas, antes desse PAD concluir, ou seja, ele não concordou com a decisão, mas outros PADs, né, aqui foram 52 reclamações disciplinares, 3 viraram PADs, um deles até a história do famigerado PowerPoint, houve prescrição porque o próprio procurador usou das suas prerrogativas constitucionais, as garantias constitucionais, de recorrer, de questionar, e houve então a prescrição. O próprio, no jargão jurídico, às vezes a gente fala em chicana jurídica, né? Aquelas coisas que a gente tenta, às vezes, que a gente vê, né? As pessoas tentando, os operadores tentando empurrar com a barriga. E nesse caso do PowerPoint houve uma prescrição, porque efetivamente se demorou demasiado para tomar uma decisão. Mas houve um outro PAD, né, que ele recebeu pena de censura e de advertência. E nesse PAD que ele recebeu a pena de advertência, que é uma pena branda, gente, o próprio Dallagnol, usando das suas prerrogativas, das suas garantias, né, se questiona tanto o perfil garantista, às vezes, dos juristas, mas o próprio Dallagnol utilizou essas prerrogativas corretamente, legitimamente. Então, esse PAD, ele não se encerrou. Ele ainda permanece sobrestado, porque o Dallagnol recorreu ao STF e o ministro Luiz Fux concedeu uma liminar. Ou seja, ele não concluiu. Esse PAD não está concluído. E aí vamos dar uma olhadinha o que diz a linha Q da lei de inelegibilidade, né? Vamos aqui. Esse artigo é o artigo 1º, inciso 1 da lei 6490, que é a lei da inegibilidade, alterada pela lei da ficha limpa, ou seja, é a lei da ficha limpa que a gente popularmente batizou. Então diz assim: os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, ou seja, respondeu um PAD, a pena foi aposentadoria compulsória, não pode estar inelegível. Que tenham perdido o cargo por sentença, ou seja, foram demitidos, perderam o cargo por uma sentença judicial, ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar. Ou seja, a partir do momento que ele pediu exoneração e o processo ainda não foi concluído, ele estaria inelegível pelo prazo de 8 anos. Então, é aqui que se apega. Mas vejam, este link que eu estou utilizando aqui no nosso vídeo é o link do Código Eleitoral comentado, da legislação eleitoral comentada do TSE, que existe aqui. Vocês podem ver, ó, órgãos e tal, que existem indicações de jurisprudências nesta linha, como é um fato raro, né? Raro, dificilmente isso acontece, não conheço nenhuma situação similar, não existe jurisprudência. Tá? Bom, tem outros rolos, né? Aqui, vamos brincar um pouquinho. Ó. Finalmente decide fazer política na política e deixa o MPF, as críticas, né? As críticas que recebe. E aqui também outra matéria, campanhas midiáticas que custaram muito dinheiro aos cofres públicos, e uma outra ação, uma outra situação
e também pode levar a um processo de inelegibilidade. Então, o TCU já determinou que os membros da Operação Lava Jato devolveram recebido como diárias indevidamente. Então foram aqui, falam-se em mais de 5 milhões de valores, né? Até o ex-procurador-geral da República. Então, também tem questões aqui que podem gerar uma futura inegibilidade. E aí ele cairia na linha L. Aqui sim, né? Os que forem condenados à suspensão, decisão, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Então aqui, obviamente, diária, né, gente? Diária se pede, diária é ato doloso. Se ela for considerada irregular, é ato doloso, não é ato culposo. Ah, eu viajei, mas eu não sabia. Não, não. Aqui pode também gerar uma série de implicações para inegibilidade. Então, muita água vai rolar nessa nossa cachoeira até as eleições de 2022. Mas vocês aí que são um pouco apressados, calma, né? Nós estamos em 12 de novembro, essa aferição da inegibilidade. Isso mudou, isso se avançou um pouco nesse processo. Primeiro, não se declara inegibilidade agora. Então, a opinião dos juristas, inclusive tem opinião contrária, de que, mas é só advertência, então a pena. Não, ali não fala. A interpretação gramatical diz que se estivesse o PAD, não interessa o PAD. Não interessa a pena. Ele está aberto, ele não foi concluído, não foi arquivado, não tem decisão terminativa. Se o PAD está aberto e era uma mera advertência, que é uma mera advertência, é uma pena pequena, né, gente? É a menor pena, né? A pena mais branda que tem. Mas, por uma coincidência do destino, uma avaliação equivocada, talvez, do ponto de vista jurídico, o procurador Delanhol, ele recorreu, e esse PAD está aberto. E se for avaliar gramaticalmente, fazer uma interpretação gramatical da linha Q, não tem muito o que fazer. Mas isso não vai ser declarado, não haverá agora, não, o Deltan está inelegível. Não existe isso no direito eleitoral, porque a jurisprudência e a própria legislação eleitoral determina que a condição de elegibilidade ou as eventuais inelegibilidades serão aferidas no momento do pedido do registro da candidatura. Então, calma. Primeiro, né, tem que querer ser candidato, né? Tem que querer ser. Segundo, tem que ser escolhido em convenção. Bom, voltando, querer ser candidato, se filiar a partido político até 6 meses antes da eleição, ou seja, até abril do ano que vem, ele precisa ter uma filiação válida. Segundo, tem que ser escolhido em convenções que acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto de 2022. E encaminhar o registro da sua candidatura, que é até 15 de agosto de 2022. E aí sim, nós, em 15 de agosto, teremos o registro da candidatura e a abertura de prazo para impugnações. Portanto, é só lá em agosto de 2022, ou antes, né, se a gente efetivamente, se ele não se filiar a um partido político, a candidatura não se concretiza. Se ele não for escolhido em convenção, a candidatura não se concretiza, não se perfectibiliza no momento do registro. Ou seja, o registro é o último ato concreto para a candidatura. E aí cabe aos legitimados, no caso o Ministério Público, partidos políticos, coligações, enfrentar isso lá no processo do registro da candidatura
entrando com uma notícia de inelegibilidade ou com uma impugnação do registro da candidatura, e aí sim o judiciário irá se manifestar. Então, não há uma pré-definição se há ou não inegibilidade. Então, calma. Até abril a gente, então, teria esse primeiro desfecho, se é ou não filiação ao partido político. Depois, obviamente, a convenção é mera formalidade, mas nós teremos, então, até torço, né, que essas pessoas efetivamente concorram, coloquem a cara à disposição da sociedade, sejam julgadas pelo voto, pelas urnas, né, e se forem eleitas, ótimo, se não forem, tranquilo, né, e se juridicamente a gente tiver alguma impugnação, que a justiça se debruça sobre isso, porque é um caso bastante interessante para quem estuda o direito eleitoral. E é disso que a gente um pouco se diverte aqui nas nossas sextas-feiras. Que bom que tem assunto para a gente fazer o nosso canal aqui se movimentar. Então, gente, esse é o recado de hoje. Gostou? Se inscreve lá no canal, bota o sininho para receber lá as nossas informações semanais, porque daí você recebe lá o comunicado de que houve um novo vídeo. E vou deixar aqui as sugestões dos nossos livros sobre o Uruguai, que estamos lançando agora, e as fake news nas eleições de 2018. Boa sexta-feira, bom fim de semana e se cuida, gente. Um abraço.